Capítulo 10, então, de Lucas, verso 38 ao 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bem, na última quinta-feira, nós estávamos aqui e passamos aqui 2 horas juntos, né? E como nós temos um hino que fala não tem um lugar melhor de nós estarmos, não é? A não ser esse lugar junto aos pés do Salvador. E nessa quinta-feira, quando nós estivemos aqui, nós terminamos o nosso momento aqui de reflexão, né? Tivemos que correr um pouco. E acabamos no final dizendo que a igreja, ela era tão perfeita, né? A igreja primitiva era tão perfeita que ela orou por Pedro, e quando Pedro apareceu, eles não acreditaram, né? É incrível e é interessante, né? Porque se a igreja é desse jeito, se a nossa fé ainda precisa aumentar muito, imagine aquelas pessoas que não leem a Bíblia, aquelas pessoas que não oram, aquelas pessoas que não estão em comunhão com uma igreja bíblica, né? E é interessante porque sempre Jesus vai contrariar o ser humano, né? Mais uma vez, nós percebemos Jesus aqui confrontando uma situação. Nos parece que Marta, não é? Era aquela mulher atuante, ativa, e de fato era. Mas ela tinha um viés de interpretação que a gente vai perceber que é contrário completamente à vontade de Deus. Não significa que ela não era uma crente, porque na verdade ela foi a primeira, não é, que nós vemos aqui, que Lucas diz que foi ela que chamou Jesus para hospedar-se na sua casa. Bem, essa casa, ela tinha, o que nós aprendemos e somos informados pela Bíblia, é que tinham 3 integrantes, né? Não se fala de mais nenhum, a não ser Marta, Maria e Lázaro. Eram esses 3 irmãos que faziam parte daquela casa, e essa casa era situada ali em Betânia. Betânia era um povoado, não é? E se tinha um lugar onde Jesus se sentia bem, era nessa casa, na casa desses 3 irmãos. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui, que Jesus e as pessoas que tinham contato com Jesus iam quebrando
certos estigmas, certos preconceitos daquela época, certos preconceitos, inclusive culturais e também religiosos, né? Que a religião dos judeus criou uma cultura em que, por exemplo, uma mulher, para chamar alguém para se hospedar na sua casa, era bem incoerente. Assim como Lídia também chamou os missionários para a casa dela lá em Filipos, né? Lídia disse: se vocês me consideram digna, eu quero que vocês se hospedem na minha casa. E ela constrangeu, né? Diz a palavra de Deus que ela constrangeu os missionários ali, Paulo e Silas, para se hospedarem. E foi naquela casa que começou a igreja, e a igreja de Filipos se instalou na casa de Lídia. É Marta que toma a atitude para chamar Jesus. Um outro aspecto que nós vemos também é que nesse texto a gente percebe Jesus falando a respeito de inquietação, de preocupação, não é? Se naquela época já existia isso e sempre existiu, essa inquietação, né? essa tribulação na cabeça das pessoas, imagine hoje, não é? Com a internet na nossa mão aí. Os professores, aliás, estão tendo um problema enorme. Os alunos têm o mundo inteiro, né, no celular, tudo que é de informação, e às vezes o professor não sabe se aquilo que ele está ouvindo do aluno é verdade, porque é uma grande parte de informação que passeia pela internet é mentira, não é? Às vezes você vai ver um vídeo, pensa que é verdade, é uma montagem, né? Por exemplo. Além de outras informações mesmo que você acaba pensando que é verdade. E nós temos visto, por exemplo, nesse tempo aí de pandemia de coronavírus, sempre está aparecendo uma receita. Outros estão dizendo que a vacina do Dória vai mudar o seu DNA. Imagine quanta informação maluca que a gente está recebendo hoje, e isso deixa as pessoas apavoradas, né? Pessoa que não tem equilíbrio, que não tem domínio próprio, deixa a pessoa meio, ou bem, né? Temeroso. E alguém me mandou um áudio aí, um áudio desses malucos. E ele me perguntou: olha só, pastor, como é que nós vamos fazer? Nós vamos tomar a vacina ou não vamos tomar? Porque olha só, a vacina vai mudar o DNA das pessoas, e daí, olha, é o apocalipse. Falei: olha, leia a sua Bíblia e fique despreocupado com isso, porque essas coisas vão acontecer. Agora, quanto ao tomar a vacina ou não tomar, eu não posso recomendar a você que deva tomar ou não deva tomar. Eu vou dizer, pela minha fé, eu não vou tomar. Agora, eu não posso dizer para as pessoas tomarem. Eu também não posso dizer confirmar isso aí, que o DNA vai mudar. Não tem nada a ver com uma coisa ou outra. Tem muita informação maluca que as pessoas estão passando. Tá? Agora, se você tem fé que não deve tomar, não tome. Agora, se você não tem fé, ou tem fé que deve tomar, tome. Sem problema nenhum. Então essas inquietações, né, a nossa mente, principalmente na nossa época, é um oceano, né? É um oceano, é um mar que está cheio de ondas turbulentas, e se você não buscar Deus, se você não colocar Jesus no seu barco, se você não confiar nele, está arriscado você morrer, né,
de pânico, de medo. E a nossa cabeça é assim, nós precisamos nos aquietar e fazer igual a Maria, nos dobrar e ficar aos pés de Jesus, ouvindo. A única coisa que nós vamos ouvir de Lázaro, desses três aí, é que Lázaro foi ressuscitado. Nós não vemos Lázaro como o homem daquela casa, ou tomando alguma atitude. Não. Nós não vemos. Nós vemos Maria, ou Marta e Maria, sendo, podemos dizer, os adjuvantes de todo o cenário que nós olhamos para a Bíblia. Marta, por exemplo, aqui é aquela mulher atuante, aquela mulher que toma decisão e chama Jesus para a sua casa. Era, como eu falei, algo incoerente. Não era normal uma mulher convidar uma pessoa, principalmente um judeu que era inimigo dos judeus, né? Era muito corajosa Marta, né? Convidar esse homem que era inimigo, ou seja, os judeus eram inimigo dele. Mas foi nessa casa que Jesus encontrou um lugar, porque quando ele ia da Galileia para Jerusalém, era o lugar que ele não deixava de passar. E a palavra de Deus diz que Jesus amava muito essa família. Nós vamos ver aí que nós temos, por exemplo, duas irmãs com individualidades, uma bem diferente da outra, né? Bem diferente. A maneira delas se comportarem, a maneira delas ouvirem Jesus era diferente. A primeira coisa que a gente percebe é que Marta, embora ela fosse uma mulher atuante, decisiva, e que foi a primeira, não é, a hospedar, ou seja, a chamar Jesus para a sua casa, tinha uma visão de Jesus bem diferente de Maria. E a primeira coisa que a gente percebe é que Marta olhava aquele cenário ali e via a sua irmã como um discípulo de Jesus, e ela estava no meio dos discípulos, porque Jesus não estava falando só com ela, né? Sempre Jesus carregava discípulos, outras pessoas com ele, e Maria estava ali ao lado dos discípulos de Jesus, ouvindo a cultura judaica religiosa da época estava sendo quebrada ali. Então Maria olhava aquilo e falava: não pode, uma mulher não pode ser discípulo, né? Ela não tem esse caráter. Um rabino não ensina uma mulher, ela ensina homens. Uma mulher é incoerente. É ridículo uma mulher estar sendo uma discípula. Então Marta olhava conforme a cultura da época, né? E é claro que Paulo também vai escrever a respeito disso, né? Paulo vai escrever que a mulher não deve ensinar, que a mulher deve ser submissa, que a mulher, se quiser aprender alguma coisa, deve perguntar para o seu esposo, não é? E também a gente vai perceber com isso
Não que seja uma cultura equivocada da época. Muita gente olha, por exemplo, esta situação e critica, principalmente aqueles crentes que são carnais, e eles não entendem, por exemplo, que o homem, não é que o homem seja maior ou melhor ou pior que a mulher, que o homem tem uma função, e Deus estabeleceu para ele uma função, fazendo um parênteses aqui, né? Nesse aspecto aqui, de que a mulher, por exemplo, não deva, né, ensinar. Mas é interessante que Paulo também vai dizer que existiam mulheres que cooperavam com ele no Evangelho, e uma delas inclusive era Áquila, aliás, Priscila, né? O casal Áquila e Priscila, né? Priscila era uma mulher que ensinava também. Então, mas Marta olhava isso e falava, não, está errado, não pode, minha irmã não pode ser uma discípula, além disso, ela está me sobrecarregando, eu sei que estou trabalhando aqui, né? E ela só fica ouvindo. É interessante, né? Porque a mulher naquela época tinha uma função, a função de cuidar da casa. Era a responsabilidade da mulher, por exemplo, fazer aquilo que Marta estava fazendo, cuidar do ambiente, preparar a casa, preparar o alimento. A Marta estava fazendo a coisa certa, não estava errado. Muita gente acha que Maria era uma pessoa preguiçosa, era uma pessoa relaxada, né? E Marta não, Marta era uma pessoa que trabalhava e tal. Marta estava errada? Não, ela não estava errada, e nem Maria, mas precisava existir alguma coisa aí que fosse coerente, e aí a gente vai aprender isso, né? Então Maria, ela estava na verdade quebrando um preconceito cultural da época, né? Que a mulher não devia estar aos pés de um rabino aprendendo. E Jesus estava ali e Marta estava aos pés, aliás, Maria estava aos pés, então, do Senhor. A gente vai começar aprendendo aí a respeito de Marta, não é? Jesus vai dizer aí no verso 41, não é? Primeiro ela vai dizer, Senhor, não te importas? Não te importas que minha irmã aí me deixe servir sozinha? Não é? E ordena que ela venha me ajudar. Marta então está ali, na verdade, pondo Jesus ali numa situação, parece que difícil, né? Porque eu estou fazendo trabalho sozinha, né? Mas aí essa inquietação que Jesus vai dizer aí para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta estava errada? Não, ela não estava errada. Ela estava querendo fazer aquilo que Jesus não precisava, embora ela pensasse que ela queria fazer um banquete para Jesus. Jesus não estava ali por causa de banquete, ele não veio e nunca ele teve essa intenção. Se ele quisesse, ele poderia ter isso. Ele mesmo disse que ele veio para servir e não para ser servido, mas como o nosso pensamento e os nossos conceitos são conforme a cultura, Marta então queria apresentar ali algo importante, que era a comida, né?
Marta estava preocupada com o banquete. Estava inquieta em preparar a comida, não é? E eu não sei o que você comeu no fim do ano, agora, mas se tem um dia, ou pelo menos uma semana, que as pessoas se preocupam, embora seja uma semana de Natal, né? O que elas se preocupam com a comida e com a bebida, nesses dias é algo marcante. Qual é a motivação que faz você visitar uma pessoa? Eu, por exemplo, quando eu fiz um aniversário de casamento, um certo tempo desse atrás, já faz algum tempo, eu tinha parado de tomar cerveja, acho que foi quando eu fiz 15 anos de casamento, já estamos com 40, né? 41, já faz um bom tempo. E eu tinha parado de tomar, inclusive, cerveja, né? E aí eu fiz uma celebração e convidei algumas pessoas, e pessoas que antigamente até nós bebemos juntos, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte, parente meu, né? Parente, olha, nós vamos fazer, tá aqui uma festinha aqui, papapá, e eu estou convidando você e tal. Só que é o seguinte, eu não bebo mais, então a gente não tá bebendo, a gente está tomando só refrigerante. A pessoa não falou para mim, mas depois falou para outra pessoa e eu fiquei sabendo, não só um como outros, né? 2 ou 3 pessoas falaram, mas se for lá para mim não beber, eu não vou. Você percebeu? Porque qual é a motivação que alguém vem te visitar? É por compartilhar? É por considerar você? Ou é por aquilo que você pode oferecer para ela como comida e bebida? Não é? Então, aí eu falei, bom, se essa pessoa não quis vir, eram uns 2 ou 3. Eles não quiseram vir, paciência, foi até melhor, porque assim eu estou descobrindo quem são as pessoas que me consideram. Porque eles me consideravam só porque a gente tomava cerveja junto. Agora, como eu não estou tomando cerveja, eles não me consideram mais como pessoa. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui para Marta, ensina para nós, é exatamente isso. Eu não vim aqui, Marta, para encher a pança. Pouco é necessário. Não é necessário um banquete. Não pense que eu vim aqui para usufruir, para me deleitar com a sua comida. Eu vim aqui porque eu amo vocês. Pouca coisa é o suficiente. Mas muitos de nós ainda continuamos, não é? Nos preocupando com esse aspecto de dar uma aparência para aquelas pessoas que estão nos visitando. Essa história de Marta e Maria nos ensinam coisas extraordinárias, né? Porque a gente vai perceber que um discípulo, ele ouve, ele está sempre ouvindo e ele está sempre buscando em completamente diferente daquela pessoa que apenas escuta a palavra de Jesus que alguém falou e aí de vez em quando. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que vem? Então, pela pregação de Cristo, ou seja, pela palavra de Cristo que está aqui na nossa frente. A fé. E todo o nosso contexto como cristão, pode acontecer tudo, mas se nós tirarmos a fé, nós perdemos essa relação de cristão. Entendeu? Nós podemos servir, podemos trabalhar, podemos fazer, por exemplo, até o que o Vitor faz aqui, cortar grama, cortar árvore, limpar a igreja, ver o banheiro, vir aqui fazer. Mas se não tiver fé, ele não é um cristão. O que nos
nos define como cristãos, que temos paz com Deus, é a fé em Cristo, é a fé em Jesus. Agora, ela vem através da palavra de Deus. Ela não vem por aquilo que nós achamos que tem que ser. A fé não vem por alguma coisa que você fala e tal, ou que decora versículos, por exemplo. Tem gente que decora versículos, sabe versículo de cor. Eu não consigo fazer isso, né? Mas mesmo que você decore versículos, se não existir fé que te coloque paz no coração, confiança, nós vamos ser um crente como Marta, né? Vamos ficar discutindo teologia, por exemplo. Marta estava discutindo com Jesus aqui. Eu sei, Senhor, que se tu podes, né, se pedir a Deus, né? Deus estava ali na frente dela. Agora, vamos ver o comportamento de Maria. Como Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. E isso não pode ser retirado dela. O que acontece com Maria? Vamos lá outra vez em João, capítulo 11, agora verso 1 e 2, que diz assim: E estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos, que está lá em João ainda, no versículo, capítulo 12. Capítulo 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Olha só o que Maria ofereceu a Jesus, que aliás os discípulos criticaram, né? Os discípulos criticaram. Judas falou: peraí, você vai jogar esse vidro de nardo aí? O valor daquilo ali é 1 ano de trabalho, 1 ano de serviço. Ela derramou sobre Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. O cabelo da mulher naquela época era muito mais importante do que o cabelo da mulher de hoje. Ela valorizava os cabelos. Embora a mulher de hoje também valorize, é algo importante o cabelo da mulher. Mas naquela época, elas valorizavam muito mais. E enxugar o cabelo, ou enxugar os pés de alguém com os cabelos, depois de derramar um vidro de bálsamo preciosíssimo, era outra coisa anormal. Era isso que Maria conseguia fazer. Ela serviu mais a Jesus do que a própria irmã. Então, o que nós vamos perceber aqui é que para servir melhor o Mestre, primeiramente nós precisamos ouvi-lo. Agora, capítulo 11, verso 32 de João, né? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a diferença do comportamento de Marta para o comportamento de Maria. Eram 2 irmãs, 2 seguidoras de Jesus,
Mas olha o que Marta vai falar para Jesus, no capítulo 11 mesmo, no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, se pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, se o Senhor pedir, Deus vai te conceder. Olha o que Maria vai falar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, lançou-se-lhe aos pés e disse: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebeu a diferença? Maria cria em Jesus muito mais que Marta. Ela acreditava, ela não falou se tu pedires a Deus, ela falou se tu estiveres aqui, ele não teria morrido. Veja a diferença que tem de uma pessoa que apenas escuta Jesus de longe e aquele que está ali aos pés, ouvindo, com os olhos atentos, querendo e comendo as palavras de Jesus. Ela vai dizer isso: se tu, Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, perguntou: onde o sepultaste? Ela não discutiu, Jesus não discutiu com Maria. Ele comoveu-se no espírito e Maria conseguiu fazer Jesus chorar. Agora, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Olha Marta outra vez aí. Marta diz o seguinte, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Não tem mais jeito, Senhor. Entendeu? Você está percebendo? O que a gente quer aqui aprender é essa diferença entre servir a Deus de uma forma sem, podemos dizer, sem confiança, sem fé, e não ouvir a Deus e ficar ouvindo e se aplicar a palavra de Deus. A diferença que isso produz na sua vida. Olha só o que ela diz. Marta disse: irmã, meu irmão, a irmã do morto, já cheira mal, não dá mais certo esse negócio. Vai tirar, está fedendo muito o corpo, Lázaro. Agora no versículo 40, olha a resposta de Jesus para Marta aí. Ele diz assim: não te disse eu não disse para você? Né? Você já falou assim para alguém? Eu já não falei para você? Quantas vezes você já falou assim para o seu filho? Eu não falei para você, meu filho. Foi isso que Marta ouviu aqui de Jesus. Jesus disse, então, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Então, o que a gente percebeu aqui nessa relação de Marta e Maria é que se você colocar alguma coisa acima do ensino de Jesus, acima da relação de Jesus e você pode até ser um crente, mas como tem muita gente atribulada hoje, muita gente com medo, você vai ser um crente assim. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas que muitas bênçãos que você poderia obter, você não tem, por causa da falta de confiança, porque ouviu falar de longe só. Marta estava ouvindo falar, embora ela, aos olhos dela e aos olhos da cultura da época, fazendo banquete, fazendo o melhor, mas o melhor era o que Maria estava fazendo, ouvindo Jesus, porque pouca comida é o suficiente, pouca coisa é o suficiente. Eu fui convidado na casa de uma senhora aí, ela falou uma coisa que eu marquei, né? Uma senhora que faz farinha,
Ela e a mãe sozinha faz farinha e tal, tem animais e tal. E ela falou uma coisa: olha, seu Vitor, eu trabalho aqui, eu faço farinha porque, na verdade, com pouca coisa a gente vive. Nós não precisamos de muita coisa. Mas eu trabalho, né? Porque eu tenho meu filho aí, o meu neto, que tem um problema aí de deficiência mental e tal. Eu ajudo ele, mas com pouca coisa a gente vive. Era isso que Jesus queria ensinar. E é isso que Jesus quer ensinar para a gente. Pouca coisa é o suficiente. Viva em paz, né? Não queira mostrar-se, né? Jesus está dizendo, não queira mostrar as coisas para as outras pessoas, o banquete, e receber alguém e fazer um banquete. Não. Se alguém chegar na sua casa e olhar, começar a olhar, tem gente que fica olhando, né? O que você tem, o que você não tem, e a nossa tendência como pessoas fracas é ficar, às vezes, né? Ué, você está olhando a minha casa por quê? Você vem aqui para quê? Você veio para me visitar ou veio para ver o que eu tenho? É isso que Jesus quer ensinar para a gente. E principalmente, colocar prioridade em buscar a Ele e não colocar nada que atrapalhe essa relação, porque se nós colocarmos, vai produzir diferença na nossa vida. O Salmo 84 diz que é melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias nas tendas dos ímpios. É muito melhor estar com o Senhor, além do que tudo aquilo que Ele nos promete e de tudo aquilo que Ele fez para nós lá na cruz do Calvário, que está acima, inclusive, de todas essas coisas daqui do mundo. Jesus sempre vai contrariar a vontade do ser humano. Contrariar para o bem, para tirar a nossa ansiedade, a nossa inquietação, né? Nossa preocupação com as coisas dessa terra. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente pense nisso, se a gente não se esforçar e não buscar Deus na palavra, na oração, a gente fica sendo envolvido pela cultura e por esse mundo.